Neste vídeo eu gostaria de pensar sobre as moradas na casa do Pai. E para isto eu vou ler uns versículos em João capítulo 14. Note o que o próprio Senhor Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Ele estava falando aos seus discípulos, um pouco antes dele ir à cruz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Eu vou ler também um versículo em Apocalipse capítulo 3. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Essas palavras em João capítulo 14, que acabei de citar, o Filho de Deus falou aos seus discípulos na última noite, antes da sua morte na cruz. São suas palavras de despedida dos discípulos que o haviam acompanhado durante anos. Ele iria morrer, ressuscitar e retornar ao seu Pai no céu, de onde tinha vindo. Depois de sua ascensão, ou seja, a sua subida para o céu, ele não mais seria visto ou visível a eles, que então teriam de crer nele, de modo que já criam em Deus, a quem nunca tinham visto. Como consolo especial, Jesus lhes comunica, sem mencionar detalhes sobre circunstâncias ou épocas, que voltaria para levá-los para si e levaria para a casa do seu Pai. E não só buscaria os discípulos, mas também todos os que tiverem crido nele, crido em Cristo. Imaginemos como se dará isto. Em um instante, e repentinamente milhões de pessoas não mais estarão nesta terra. Certamente nem serão as piores, ainda que proclamassem certas ideias esquisitas, segundo opiniões públicas. Esses crentes seriam levados para a casa do Pai, como o Senhor prometeu. Faço-lhe uma pergunta. Você que está me ouvindo, você tem certeza de que ou estará entre elas, entre essas pessoas que serão levadas? O Senhor Jesus Cristo há de voltar para arrebatar os crentes e assim cumprir as palavras que ele e seus apóstolos falaram. Agora vamos recorrer a mais passagens da Bíblia, da palavra de Deus, para verificar o que deve acontecer após este evento tão decisivo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que também li no início desse vídeo, é, ao mesmo tempo, uma comprovação de que o arrebatamento ocorrerá antes de Deus descarregar terríveis juízos sobre esta terra, que a Bíblia chama de tribulação, grande tribulação. Eu vou ler novamente este versículo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos primeiro verificar o contexto no qual o versículo está inserido, este versículo. Esse é um dos princípios mais importantes para uma interpretação sadia da palavra de Deus. Apocalipse é o único livro do Novo Testamento exclusivamente profético. O capítulo 1 de Apocalipse, após uma breve introdução, descreve a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o futuro juiz. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse contêm 7 cartas com vasto conteúdo, dirigidas às 7 igrejas que haviam naquele tempo na província romana da Ásia Menor. Por trás do significado histórico dessas cartas dirigidas a essas igrejas, há um sentido mais profundo. Elas são uma história da igreja
em miniatura, descrevendo em 7 fascículos os traços gerais do desenvolvimento da igreja. Da sexta carta, ou seja, dirigida a Filadélfia, a igreja Filadélfia, é a sexta carta que é escrita, ficamos sabendo que o Senhor guardará os seus de uma provação de âmbito universal que Deus fará vir. Esse período de provação e de juízo é minuciosamente descrito nos capítulos seguintes do mesmo livro, Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, lemos: Te guardarei da hora da provação. Os defensores da doutrina de que os crentes ainda passarão pelo período da grande tribulação, ou de parte dela, procuram traduzir a preposição grega ek, que está nesse versículo, que está traduzido em nosso versículo pela preposição da hora da tentação, ou seja, te guardarei da hora da tentação. Eles traduzem pela palavra ou pela preposição dentre, como significando te guardarei de dentro da provação. É verdade que este seria geralmente o sentido da preposição ek, que é grega, mas não neste caso. Este caso não seria assim. Seria bem mais normal se fosse assim, que aqui ocorresse a preposição, seria, na verdade, na ou através da. Note, compare outras ocorrências onde a preposição grega ek é usada, como concorda que nosso versículo está traduzido de maneira correta, que quer dizer que os salvos não passarão pela tribulação, pois serão arrebatados ao céu antes deste período da grande tribulação. Eu vou citar alguns versículos. Note. Jesus que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Peço que os guarde do mal. João, capítulo 17, versículo 15. Outro versículo. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Atos, capítulo 15, versículo 29. Os juízos atingirão aqueles que habitam sobre a terra. Esta expressão é frequentemente encontrada no Apocalipse e designa aqueles que se alojam aqui. Literalmente, traduzindo, significa os moradores da terra. Os interesses dessas pessoas estão voltados exclusivamente para o que é terreno. Eles nada sabem de uma vida celestial da igreja. A promessa do arrebatamento, a respeito da qual Paulo escreve, ou das moradas na casa do Pai, às quais o Senhor Jesus se referiu, eles desconhecem ou até brincam com este assunto. No entanto, para todos os que esperam pelo arrebatamento dos crentes, ou muito mais que esperam pelo seu Senhor, que então virá, esta promessa bíblica é mais uma indicação de que não há nenhum evento por acontecer antes do arrebatamento. Para não falar que os crentes da igreja serão poupados dessa época de juízo, da grande tribulação. Note o que a Bíblia diz. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é incorruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado
é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todas essas palavras nós temos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.